E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o decreto 9.785, que ficou conhecido como o decreto dos CACs. Vamos lá. All teams ready? E aí pessoal, bom, vamos falar aqui hoje sobre o decreto 9785, que ficou conhecido como decreto dos CACs, mas antes eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês para se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, isso é importante para que o YouTube dê evidência para o nosso conteúdo. Vocês sabem a dificuldade que é no YouTube hoje nessas plataformas que são desarmamentistas. A gente não pode deixar que eles fiquem indicando o que a gente vai assistir. A gente é que tem que escolher o que a gente quer assistir. Então curta o vídeo, compartilha, vamos dar um apoio para a gente divulgar mais ainda o conteúdo armamentista aqui nessa mídia social. Bom, vou começar aqui pelas disposições gerais, é o começo mesmo do documento, porque nas disposições gerais ele já vai dar uma mudança, a primeira grande mudança desse decreto, e vai dar uma pegadinha bem interessante que a gente vale a pena chamar a atenção. Então, a primeira coisa aqui que ele define são a questão dos calibres das armas de fogo de uso restrito e armas de fogo de uso permitido. Então ele coloca aqui, arma de fogo de uso permitido são as armas semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte, com utilização de munição comum, que a utilização de munição comum não atinja na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras-pés e 1.620 joules. Vamos pegar esse número, o 1620, que vai ser o número que eu vou usar como referência nessa próxima, para definição dos calibres, do que é restrito e do que é permitido a partir desse decreto. Então o decreto fala aqui, sendo arma de porte, daqui a pouco vai chegar nessa definição também de porte e portátil. Então sendo arma de fogo de porte, portátil de alma lisa ou portátil de alma raiada, que não supere os 1.620 joules de energia, é uma arma de calibre permitido. O que passa uma arma de uso permitido hoje? O calibre 9mm, a .40, a .45, a 357, a 44 Magnum, a 45 Long Colt. Ou seja, no mercado hoje a gente não tem mais pistola de uso restrito. Todas as pistolas são de uso permitido. Então, dois detalhezinhos que eu quero chamar a atenção, uma pegadinha que tem aqui nesse decreto que está embutido e foi muito bom. O decreto acaba com a definição de calibre permitido. Não existe mais calibre permitido nem calibre restrito. Hoje existem as armas de fogo de uso permitido e armas de fogo de uso restrito. Então prestem atenção nesse detalhe, não tem mais o calibre, mas sim a arma de fogo. Ou seja, se você tiver, por exemplo, uma arma longa, raiada, uma arma portátil, né, raiada, que tenha a energia inferior a 1.620 libras, ela é uma arma de uso permitido. Tá? Ela acabou com essa questão do calibre, não existe mais o calibre, agora é arma de fogo de uso permitido. E o que são as armas de fogo de uso restrito? São as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam não portáteis ou de porte com utilização de munição comum que atinja na saída de um cano energia cinética superior às 1.620 libras. Ou que seja portátil, né, de alma raiada com utilização de munição comum com 1.620 joules. Outro detalhezinho que eu chamei a atenção aqui é que a referência que ele usou é a munição comum em todos os casos para definir o que é a arma permitida e a arma de uso restrito. Ou seja, você pode estar com uma 9mm com uma munição mais P, por exemplo, ou qualquer outra munição dessas que configurou uma arma de uso permitido, que o que usa para diferenciar ela da permitida para restrita é a munição comum, não a munição Gold, mais P, etc. Então você pode estar com uma arma, por exemplo, 9mm, se a munição dela, sei lá, uma mais P+, super, qualquer coisa, romper os 1.620 joules, ela ainda continua sendo permitida, porque a definição, o que foi usado para a definição dela foi o calibre, foi a energia da munição comum, não a munição da energia mais P. Então voltando aqui de novo, o que ele classifica agora como arma de fogo ou de uso proibido
são as armas de fogo que estão classificadas como proibidas nos tratados internacionais acobrados do signatário e aquelas armas de fogo que têm aparência de objetos inofensivos. Tipo aquelas canetinhas com calibre 22, aquilo é proibido. O que mais que esse item traz aqui? Porque chamar a atenção. Quantas definições. O que ele chama como arma de fogo de porte? É a arma de dimensões e peso reduzido que pode ser disparada pelo atirador com apenas uma de suas mãos. A exemplo, revólveres, pistolas e garruchas. A definição antiga tinha como arma de porte a arma que podia ser coldreada e dimensões reduzidas. Agora acabou. É só a arma de fogo de porte, a arma de fogo de tamanho reduzido que pode ser disparada com uma só mão. O que ele considera como arma de fogo portátil? É a arma de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, pode ser transportada por uma pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda. Arma de fogo não portátil são as armas de fogo que, devido às suas dimensões ou peso, precisa ser transportada por mais de uma pessoa, com a utilização de veículos, automotores ou sejam fixadas em estruturas. Outra definição interessante é que ele traz sobre munição. Antigamente, munição era considerada só o conjunto completo, o cartucho montado. Hoje é considerado munição. O que é munição? O cartucho completo ou seus componentes, incluindo estojo, espoleta, carga propulsora e projétil e a bucha utilizada em arma de fogo. Ou seja, todos os insumos para construir a munição de todos os calibres, hoje é considerado munição. Então, quando você ouvir munição, trata tanto dela do cartucho pronto ou dos seus itens separados para a construção. Outra definição interessante é quanto ao porte de trânsito. O porte de trânsito aparecia só na portaria 28. O decreto veio regulamentar agora o que é o porte de trânsito. Então, porte de trânsito é o direito concedido aos colecionadores, aos atiradores e aos caçadores que estejam devidamente registrados no Comando do Exército e aos representantes estrangeiros em competição internacional ou oficial de tiro realizada no país, de transitar com as armas de fogo de seus respectivos acervos para realizar suas atividades. O porte de trânsito está regulamentado aqui, ele só vai ter uma variação ali na frente quando a gente for tratar de porte. Municiado é o porte de trânsito não municiado, a gente vai aparecer mais na frente. Aqui fala sobre o Sinarme, de como não mudou algumas coisas, mas não vale a pena a gente perder tempo com isso aqui. Aqui no Sigma a mesma coisa. Eu vou passar direto aqui do cadastro de gestão, do cadastro da gestão dos sistemas. O que ele trouxe aqui que vale a pena a gente chamar a atenção? Ele fala que o Sinarme e o Sigma serão compartilhados entre si com o Sistema Nacional de Segurança Pública, o Sinesp. E que dentro de um ano, tanto o Sinarme quanto o Sigma vão ter que ser, que os dados vão ter que ser compartilhados entre os dois sistemas. Na parte da aquisição do registro, vale a pena a gente... ele fala que, ali já que naquele decreto de 15 de janeiro, que foi a flexibilização da aquisição de arma de fogo, tem um vídeo aqui, para quem não assistiu ainda dá uma olhada. O que ele coloca aqui nesse artigo que remete àquele primeiro decreto que flexibilizou é o seguinte, que cumpridos os requisitos, será expedido pelo Sinarme no prazo de até 30 dias contado da data do protocolo da solicitação a autorização para aquisição de arma de fogo em nome do interessado. Então, se você cumprir os pré-requisitos que o decreto de 15 de janeiro coloca, estipula, a Polícia Federal tem até 30 dias para dar a sua autorização de compra de arma de fogo. Muita gente ficou brava com aquela limitação das 4 armas. Isso foi corrigido, vamos assim dizer, em termos aqui agora nesse parágrafo 8º, onde ele coloca aqui o disposto, aplica no parágrafo 1º, que fala sobre as 4 armas, aplica-se a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitidos, não excluída a caracterização da efetiva necessidade, se presente outros fatos e circunstâncias que justifiquem, inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior. Quem ficou bravo com aquela quantidade de 4 armas, está aqui, ela acabou. Ou seja, você pode comprar as 4 armas e se você simplesmente declarar que precisa mais, a Polícia Federal tem que te permitir comprar mais de 4 armas. Está aqui, parágrafo 8º no decreto que está te respaldando disso. Outro item que fala seria quanto a um dado interessante, que é onde ele limita, na verdade ele vai especificar aqui agora a questão da posse, aonde é considerado posse dentro da sua residência.
Então o artigo 10º ele fala: o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro de arma, tem validade em território nacional e autoriza ao seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência. Antes, deixa eu parar aqui, porque antes era limitado ao interior da sua residência. A área externa não podia, aos fundos, as laterais não podia. O decreto hoje vem complementar ou nas dependências dessa, ou ainda do seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Então, o que ele vai definir agora, os limites do interior. Então, aqui no inciso 1º do primeiro parágrafo, ele coloca o interior da residência ou dependência desta, toda a extensão da área particular, ou seja, toda a extensão da tua propriedade é entendido como interior da residência ou dependência desta. Vou abrir um parêntese aqui para chamar a atenção para um detalhe. Você que mora em condomínio, é entendido como interior da tua residência somente a área particular. A área de convívio comum, as áreas comuns, as áreas sociais, não são áreas particulares. Então, se você tiver com a sua arma dentro dessa área particular, além de uma posse, é um porte legal de arma de fogo. Então, se você mora em condomínio, somente dentro do que é delimitado da sua área particular do seu imóvel. Então, dando sequência aqui, toda a extensão da área particular do imóvel, edificada ou não, em que residir o titular do registro, inclusive quando se trata de imóvel rural. Aqui é a primeira vez onde vai se citar, é a primeira abrangência que dá para a galera que mora em fazenda ou em área rural. Então, se antes estava delimitada a posse dessa arma somente na sede, agora ela está em toda a extensão do imóvel. Toda a extensão do terreno do teu imóvel rural agora é considerada um local de posse da sua arma. Mais para frente aqui, o que a gente tem? Ele fala, outro dado interessante, é que o CR, aqui no quinto parágrafo, fala que o CR passa a ter validade de 10 anos. A gente já esperou que isso fosse acontecer, porque no decreto anterior ele já postergou os CRAFs para 10 anos, então não tinha por que ficar com o CR menor do que isso. Então agora também ele passa o CR para 10 anos. O CR das lojas também passa a ter 10 anos. Se eu não me engano, o CR de pessoa jurídica era só de 3 anos. Agora os CRs passam a ter 10 anos, também da pessoa jurídica. Outra mudança bem legal que tem aqui agora é o seguinte. É que no caso do protocolo, aqui, o protocolo de renovação, porque existiam muitos atiradores que tinham um problema seguinte: o CR dele está para vencer. A legislação atual, você com 90 dias antes do vencimento, você já pode protocolar a sua renovação. O que acontecia é que às vezes o cara não conseguia e protocolava a renovação do CR antes do vencimento dele, e aí ele demorava 60 dias para ser analisado, 90 dias, 6 meses que seja. E dentro desse período o cara ficava num limbo, vou chamar ele de limbo jurídico, vamos assim dizer, porque ele estava com um processo em análise, mas o CR estava efetivamente vencido. Com esse parágrafo 9º agora, ele coloca aqui: o protocolo do pedido de renovação do CR, realizado no prazo legal e perante a autoridade competente, concede provisoriamente ao seu requerente os direitos inerentes do certificado de registro original até que o seu pedido seja apreciado. Ou seja, a partir do momento que você fizer o protocolo de renovação do seu CR, o teu protocolo passa a valer como passa a ser o seu CR válido até a sua apreciação da entidade responsável. Se tiver dado algum problema, se o seu CR for negado, beleza, a partir do momento que ele foi negado, você perdeu tudo. Mas enquanto o seu CR estiver em análise, o protocolo de renovação é a validade do seu CR, é o seu CR válido de novo. Da aquisição de munição, é outra diferença que tem, que ele coloca aqui: o proprietário de arma de fogo poderá adquirir até 1000 munições anuais para cada arma de fogo de uso restrito e 5.000 munições para as armas de uso permitido. Um parênteses que eu quero fazer aqui, que para mim ficou uma dúvida, é que ele deixa bem claro que são 1000 munições para cada arma de fogo de uso restrito e 5.000 munições para as de uso permitido. Na minha interpretação, você pode comprar 1000 munições para cada arma de uso restrito e 5.000 para todas as suas de uso permitido. Mas se alguém tiver algum embasamento que tire essa dúvida minha, por favor, deixa aqui nos comentários, mas o meu entendimento é esse.
e estão isentos, os CACs, né, os portadores de CR, estão isentos desse limite. Eles não compartilham desse limite de 5.000 munições para permitidas e 1.000 para restritas. Eles têm liberada a quantidade para se comprar. Eu vou pular um pouco aqui o porte, tá? Que eu vou voltar depois sobre a questão do porte, que ele é bem interessante de falar. Então, a outra mudança que a gente tem no decreto também aqui é aquilo do que diz respeito ao porte de trânsito, que nós falamos ali no começo. Antigamente, o Colóquio 28 autorizou aos atiradores o porte de trânsito. O que ele podia fazer? Portar uma arma de fogo curta do seu acervo no trajeto do endereço do seu acervo até o local de treino e o retorno. A mudança que teve aqui no decreto agora é o seguinte também. O transporte das armas de fogo era garantido somente com a guia de trânsito. Então, ou seja, as armas de acervo de colecionador precisavam de uma guia de trânsito especial, com data de validade fixa. Então, não era qualquer um que podia transportar suas armas de fogo do acervo de colecionador. Com esse documento agora ele abrange também para o colecionador. Então, fica garantido o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes, dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio de apresentação do certificado de colecionador, atirador ou caçador, ou seja, o CR, e o CRAF, ou seja, o certificado de registro das armas de fogo, o CRAF. Então, hoje está liberado tanto para o caçador, atirador ou colecionador transportar as armas dos seus acervos desmuniciadas, apresentando somente a guia, o CR e o CRAF. Então, todas as três categorias podem transportar as suas armas de fogo desmuniciadas. No terceiro parágrafo ele fala que os colecionadores, atiradores e caçadores poderão portar uma arma de fogo curta, municiada, alimentada e carregada. Então, lembra que eu falei, a portaria 28 do COLOG tinha liberado o porte de trânsito, que é esse caso aqui, somente para os atiradores. Ou seja, os atiradores poderiam portar uma arma de fogo curta do seu acervo no trajeto, no deslocamento da sua residência, do local do seu acervo até o local de treinamento e o retorno. Agora, esse porte de arma de fogo municiada está aberto para todas as categorias, tanto para o caçador, para o atirador e para o colecionador. Ele só vai precisar, no caso do porte de trânsito, apresentar o CR, o CRAF e a guia, todos eles válidos, tá? Antes era só a apresentação da guia, hoje é a apresentação dos três documentos. Então ele coloca aqui, ele mais uma vez ele regulamenta que a guia de tráfico é o documento que confere autorização para tráfico de armas e acessórios, munições no território nacional correspondente ao porte de trânsito. Então aqui no decreto ele mais uma vez regulamenta o porte de trânsito das três categorias, caçador, atirador e colecionador. Aqui no quinto também é uma novidade, a GT agora, que é a guia de trânsito, vai passar a ser online e gratuita. Ela não mais vai ser paga. O atirador vai simplesmente gerar essa guia lá no site do Exército sem ônus nenhum e ela vai ser impressa, tem que ser feita online na hora. Outra coisa que chamou atenção aqui no decreto também é quanto à prática do tiro esportivo para menores de 18 anos. Antes era preciso de um mandato judicial, um monte de coisa, e agora isso está regulamentado no decreto. Então, a prática de tiro esportivo por menores de 18 anos de idade será previamente autorizada por um de seus responsáveis legais, deverá se restringir tão somente aos locais autorizados pelo Comando do Exército e será utilizada a arma de fogo da agremiação ou do seu responsável, quando por este estiver acompanhado. Outro detalhe também que ele coloca é que a prática de tiro esportivo por maiores de 18 e menores de 25 anos de idade poderá ser feita com a utilização de arma de fogo de propriedade da agremiação ou de arma de fogo registrada cedida por outro esportista. Ele não coloca aqui a concessão de CR para menores. Ele fala que fica assegurada a prática do esporte. E eu acredito que isso aqui já deve ser embasamento para que o Exército emita o CR para o menor de 18 anos praticar o tiro esportivo. Só o tiro esportivo, não pode caça nem coleção. Caça e coleção somente por maior de 25 anos. Vale a gente chamar atenção na importação. É que na importação agora vem o item que efetivamente quebrou o monopólio que a gente tinha de arma de fogo no país.
Então ele já coloca aqui no primeiro artigo do capítulo 5 que o Comando do Exército autorizará a aquisição e importação de arma de fogo e munição, demais produtos controlados, mediante prévia comunicação para os seguintes órgãos e instituições. Colocou praticamente todas as polícias e forças de segurança aqui. Então todas as polícias e forças de segurança poderão importar arma de fogo, não precisa mais comprar do mercado nacional. Acabou com aquela limitação que tinha. Depois ele fala aqui também, aqui no parágrafo 2º, que serão ainda autorizados a importar armas de fogo, munição, acessórios e demais produtos controlados as pessoas jurídicas credenciadas no Comando do Exército para a comercialização de arma de fogo, munição e produtos controlados, ou seja, as lojas também poderão importar armas de fogo. E passa aqui a ser garantido também às pessoas físicas dispostas no artigo 9º desse decreto e no artigo 11º. Vão lá e consultem quem são essas pessoas, mas as pessoas físicas também poderão fazer importação. Outra coisa na importação que chamou a atenção também é quanto ao a CI. Tanto a CI, que é o Certificado Internacional de Importação, quanto a licença de importação, hoje não tem prazo de validade mais. Elas valem por toda a duração do processo. Antes, se não me engano, a CI tinha validade de 1 ano, agora não tem mais. Você pode tirar uma CI e ela só vai vencer quando o seu processo for encerrado. Tanto a CI quanto a LI, que é a licença de importação. Aqui nas disposições finais, que vale a pena a gente chamar a atenção, então realmente aqui nos últimos itens, no que trata, onde ele fala aqui, tanto o Comando do Exército, na atribuição do SIGMA, quanto a Polícia Federal ao SINARME, referente aos procedimentos previstos nesse decreto, serão apreciados e julgados num prazo de 60 dias, contado a partir da data do recebimento do requerimento. E ele fala que esses 60 dias, ele bota chama atenção aqui, que ele passa a valer a partir do momento que esse requerimento for apresentado à autoridade competente, ou seja, ao consultor, no caso da Polícia Federal, ou do analista, no caso do SIGMA, e que transcorrido esse prazo de 60 dias, que quem protocolou o requerente não tiver retorno, consideram-se aprovados tacitamente os pedidos neles formulados. Enfim, todo requerimento que você fizer tem 60 dias para te dar o retorno. Passado o prazo de 60 dias, considere o requerimento aprovado. Vamos voltar agora na parte que mais interessa, que é o porte. Acho que está todo mundo doido para saber isso. O que ele traz ao decreto agora quanto ao porte de arma de fogo? O porte de arma de fogo ele tinha uma limitação quanto a quem podia requerer. Esse decreto trouxe uma abrangência imensa agora de quem pode requerer. O porte sempre ficou preso. Hoje, como é que fazia? Como é que o procedimento para tirar o porte de arma de fogo? Primeiro, o cara vai no site da Polícia Federal, preenche o requerimento, né? E ele precisava comprovar essa efetiva necessidade. Quero que ponha um asterisco nesse efetiva necessidade, que ele vai aparecer aqui de novo. Cumpriu o que o artigo 4º da Lei 10.826 exige, que seria ter ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica, aptidão psicológica, apresentar a documentação de uma arma de fogo, e aí ele protocolava isso junto à Polícia Federal. O que acontecia é que isso dependia muito da discricionalidade do delegado da Polícia Federal. Tá? Ele simplesmente negava. A exemplo do que aconteceu com o decreto de 15 de janeiro de 2019, que ficou conhecido como flexibilização, onde acabou com a discricionalidade, mostrando quem tinha essa efetiva necessidade, esse decreto aqui fez a mesma coisa. Ele acaba com a discricionalidade do agente, do delegado da Polícia Federal. Então ele coloca aqui, o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal é pessoal, intransferível, terá validade no território nacional e garantirá o direito de portar consigo qualquer arma de fogo, acessório ou munição do acervo do interessado com registro válido no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, por meio da apresentação de documento de identificação. Ou seja, o porte pode ser requerido para qualquer arma, seja ela arma de fogo de uso restrito ou arma de fogo de uso permitido. Está liberado o porte para qualquer arma de fogo. Contudo, lembra que eu pedi para colocar uma aspazinha naquela efetiva necessidade? Então, assim como o decreto de 15 de janeiro acabou com a discricionalidade do agente da Polícia Federal em decidir quem tinha efetiva necessidade ou não, aqui para o porte de novo. Então, no porte ele trata aqui no parágrafo 3º. Outro detalhe. A taxa do porte de arma de fogo
só pode ser paga depois da análise e da aprovação de todos os documentos. Então você vai protocolar tudo primeiro e só vai pagar a taxa de concessão do porte depois de tudo analisado. Depois de tudo analisado e aprovado. Então, voltando aqui agora, eu pedi para deixar um asterisco ali naquela efetiva necessidade, porque exemplo do decreto, aqui também agora acabou com a efetiva necessidade. Então, considera-se cumprido o requisito previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10, que é o que fala sobre a efetiva necessidade, quando o requerente for instrutor de armamento e tiro ou armeiro credenciado, colecionador ou caçador com CR, né, válido, expedido pelo Comando do Exército. Detalhe, o atirador não entrou aqui e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Agente público, inclusive inativo, que seja da área de segurança pública, da ABIN, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, que exerce atividade com poder de polícia administrativa ou de correção de caráter permanente, dos órgãos policiais das Assembleias Legislativas do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, detentor de mandato eletivo nos poderes executivos e legislativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando no exercício de mandato, ou seja, o político pode ter porte durante o exercício de mandato dele. Também quem exercer a profissão de advogado, que exerça a profissão de oficial de justiça, o proprietário de estabelecimento que comercializa arma de fogo ou da escola de tiro. Detalhe nesse item que tem um item aqui abaixo no parágrafo 4º que fala que o funcionário, não só o proprietário, mas o funcionário que seja responsável pelo cofre, tanto da loja quanto do stand da escola de tiro, também tem direito ao porte, está aqui no parágrafo 4º. Os dirigentes do clube de tiro, residentes em área rural. Então lá na parte que falou sobre a posse em toda a delimitação da área rural, agora fala também o porte para residente em área rural. Então está aqui cumprida mais uma promessa de campanha do presidente. O profissional de imprensa que atue na cobertura policial, o conselheiro tutelar, o agente de trânsito, motorista de empresa e transportadores autônomos de carga, ou seja, os nossos amigos caminhoneiros também estão aqui com têm direito a requerer o porte de arma de fogo. O funcionário de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Então esses aqui basicamente são os que estão enquadrados automaticamente. Quem faz parte desse grupo aqui já está entendido que tem direito a porte de arma de fogo. E ponto. Não depende mais da discricionalidade do agente da Polícia Federal ou do delegado. Outro ponto que vale a pena chamar a atenção é quanto ao artigo 24, que ele fala que em que condição o cara que tem o porte não pode estar portando a arma dele. Ele não pode portar arma ostensivamente, ou seja, o porte é só velado. Não pode portar arma em estado de embriaguez, sob efeito de drogas ou medicamentos controlados que provoquem alteração do desempenho intelectual e motor. Ele também não vai. Ele tem outro item aqui no parágrafo único onde ele fala que ele não pode portar arma no caso nos dispostos no artigo 34 da Lei 10.816 de 2003. Se não me engano, fala que é em local onde tenha aglomeração de pessoas acima de 1.000. Acho que é de 1.000 pessoas, e no artigo 13A da Lei 10.671, que é o Estatuto de Defesa do Torcedor, ou seja, ele não vai poder portar arma também em estádio de futebol. Lembra que eu falei aqui que o atirador ficou fora, aqui na parte onde ele fala do colecionador ou caçador? É porque o atirador aparece aqui, olha, no parágrafo 8º. Ele coloca aqui o parágrafo 8º do artigo 26. Será concedido porte de arma de fogo aos integrantes das entidades de desporto legalmente constituída cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, conforme já disposto no inciso 9º do artigo 6 da Lei 10.826. Ou seja, desde a Lei do Estatuto de Desarmamento, já era conferido ao atirador o direito ao porte de arma, mas a Polícia Federal sempre negou. Então, a partir do decreto está aqui. Não precisa mais ficar comprovando efetiva necessidade o atirador. Então, o atirador, nesse parágrafo aqui, no 8º parágrafo do artigo 26, está resguardado, e os caçadores e colecionadores estão resguardados também ali no parágrafo, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 20. Pessoal, então eu acho que isso aqui é os principais pontos. Olha só, e tem muito mais gente que está enquadrada nisso aí.
Dê uma lida, baixe, eu vou deixar aqui o link do arquivo com o decreto completo. Baixem, leiam, tem mais um monte de gente que tem direito ao porte de arma ali também, que são geralmente é o pessoal vinculadas às forças de segurança, enfim, tem muita gente também que está coberta nisso aí. Dê uma olhada aí para ver se você se enquadra nessa turma que também tem direito. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso aí que eu queria passar para vocês, a minha visão bem superficial, mas dos pontos principais. Mais uma vez peço desculpa, não sou da área jurídica, se eu tiver falado alguma bobagem, por favor corrijam aqui, comentem ou complementem qualquer coisa aqui nos comentários, é sempre válido essa troca de informação. Então agradeço mais uma vez a vocês que têm acompanhado aqui, obrigado pela confiança, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido, agradeço muito a galera que tem acompanhado aqui o conteúdo, tem deixado mensagens muito bacanas. Lembrando que o segundo lote das camisetas já está disponível, se quem tiver interesse manda um e-mail para o armas1911@gmail.com, quem tiver interesse em adquirir as camisetas. Pessoal, então por enquanto é isso, um abraço e valeu!